nessa manhã gostosa do mês de maio, final de semana dedicado às mães. Mas vamos continuar falando agora sobre outro alimento bastante interessante, o brócolis. Tem gente que ama, tem outros que nem gostam muito, mas uma coisa é certa. O brócolis é rico em vitaminas, é rico em ferro, cálcio e além de ser um grande aliado para o raciocínio e a concentração. E diante de tantos benefícios, que tal aprender a fazer uma receita saudável e deliciosa de brócolis? É isso mesmo. Gostou dessa dica? Então, anota aí os ingredientes para você arrasar na cozinha. Independente da salada, quando ela tem brócolis, fica ainda mais saudável. Os benefícios são variados, conta a nutricionista Linda Susan. O brócolis ele é especial porque ele é um alimento que tem um alto teor de vitaminas, vitamina C, vitamina K, tem potássio e ele é rico em fibra. Ele melhora a absorção do iodo, a captação do iodo pela tireoide, ele melhora o sistema imunológico, ele melhora as funções cardíacas, ele é antioxidante e também ele tem uma ação inflamatória, anti-inflamatória, aliás. A sugestão de Linda para os legumes ficarem saborosos é levá-los ao forno com temperos secos. Uma couve-flor e um brócolis pequenos, uma batata inglesa grande, uma cenoura média, uma cebola roxa grande, meia xícara de azeite, 4 dentes de alho, sal, pimenta calabresa e orégano a gosto. Depois do branqueamento nos legumes, é só misturar os temperos e levar ao forno por 20 minutos. O tempo depende da sua geladeira, da sua manipulação, né, do acondicionamento, onde você acondicionou, se você vedou direitinho, se você botou numa temperatura certa. Então, é variável. Para mim, eu gosto sempre de deixar assim, eu até separo para 3 dias no máximo, para mim. Outras pessoas fazem para a semana inteira. Agora, não congela, não é para congelar. Chegou o momento de falarmos da maternidade, porque nesse fim de semana vamos viver o Dia das Mães. Para muitas mulheres, ser mãe é a realização de um grande sonho. Não importa se de forma biológica ou mesmo de maneira adotiva. Em se tratando da gravidez, alguns cuidados devem ser tomados antes, durante e até após o parto. Vamos ver. Ser mãe é um sonho de muitas mulheres, mas para conseguir concretizar esse sonho, muitas enfrentam dificuldades, por exemplo, com a infertilidade. E o que pode ser feito para tornar esse sonho realidade? E no caso das mulheres que têm condições normais para engravidar, no caso do planejamento, o que deve vir primeiro para dar mais saúde para essa mulher e para o bebê? Por isso a gente convidou o médico que é obstetra, ginecologista, Dr. Marcelo Ticiani, para conversar com a gente. Muito obrigada pela tua participação. De fato, é um projeto de vida, né? A ampliação desse seio familiar. Mas, em primeiro lugar, o que essa mulher, antes de pensar em engravidar, deveria fazer para saber se ela tem essas plenas condições de engravidar de forma natural? Olá, Thaisa. Olá a todos que nos acompanham. Então, o primeiro passo é pensarmos que a gestação é um fenômeno totalmente natural, totalmente fisiológico, que todas as mulheres poderão passar por essa experiência. Mas o que chama atenção aqui no Brasil é que menos que 50% da nossa população, eles fazem um planejamento familiar. E esse planejamento familiar é muito importante para que nós possamos entrar no período gestacional já com alguns cuidados que não são especiais para gestantes, são especiais não só para gestantes, mas assim também para o dia a dia e a saúde de todas as mulheres. Então, esses cuidados, eles vão incluir cuidados tanto do ponto de vista obstétrico, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quanto das mudanças para os bons hábitos de vida. E o que seriam os bons hábitos de vida? Que aquela mulher que pretende, ou mesmo que não pretenda, começar a ter uma atividade física
pelo menos de 3 a 5 vezes por semana e, por que não dizer, diariamente. A mulher que começa a ter uma reeducação alimentar, seguir lá o ângulo da pirâmide, mas dando atenção mais à base, né? E deixar o ápice da pirâmide somente para os finais de semana, ou seja, ter uma alimentação rica em carboidratos, em minerais, em frutas, verduras, legumes, em carne, que são as proteínas. Também gerenciar o estresse, uma boa qualidade de sono. Então, todos esses cuidados, eles inserem as mulheres que não estão pretendendo a gestar e principalmente, sim, para aquelas que estão programando aí o seu futuro bebezinho. Então, essa mudança de vida tem que acontecer com pelo menos quanto tempo de antecedência? Ótimo. Essas mudanças, elas vão incluir outras mudanças mais. Então, entre elas, seria interessante que as gestantes começassem a tomar também um suplemento, que é o ácido fólico, de preferência 1 mês ou mais antes do momento que vai liberar para poder engravidar. Então, esses cuidados da saúde, né, da alimentação, do gerenciamento de estresse, deve ser de por vida, mas pelo menos 3 meses antes a mulher já deveria estar já preparando, tendo uma atividade física diária. O ácido fólico é a principal medicação a ser empregada antes da gravidez. E aí essa atenção, esse cuidado com a saúde deve ser continuado. Então chegou o momento do pré-natal, descobriu-se que está grávida essa mulher e esses cuidados agora passam a ser ainda mais intensificados, não é isso? Perfeitamente. Então é aí que vai entrar o obstetra, que pode entrar também com a equipe multidisciplinar, ou seja, com o educador físico, pode entrar ali junto com os fisioterapeutas, trazendo uma melhor qualidade de vida para essas gestantes e fomentando ainda mais as condições para que até no futuro ela possa optar ao melhor tipo de parto, que é o parto normal. Mas durante essas 40 semanas, 280 dias, ou bem dito popularmente os 9 meses, uma série de exames vão ter que ser feitos. E no início da gestação ali, no primeiro trimestre, a paciente passará por uma bateria de exames laboratoriais de sangue, assim também como de urina, vai fazer a primeira ultrassom para datar a idade gestacional no finalzinho do primeiro trimestre, lembrando que a gente vai dividir a gestação em primeiro, segundo, terceiro trimestre, cada trimestre vão ter exames específicos, mas os mais importantes realmente é a morfologia do primeiro trimestre, depois a morfologia do segundo trimestre e, por fim, os exames que vão contemplar o fechamento do terceiro trimestre, que já está quase na hora do bebê vir. Então, o que fica de recado e de relevância que o acompanhamento do pré-natal é de suma importância para que a gestação possa começar bem, ter uma continuidade com uma boa qualidade de segurança de saúde e que possa terminar com o maior presente de todos, que é a chegada desse novo bebezinho. E quais os maiores complicadores, né, na saúde da mulher durante essa gestação, que muitas vezes culminam então num aborto espontâneo? Certo, então os abortos eles ocorrem no primeiro trimestre. A principal causa de aborto são as malformações congênitas. Nós temos as aneuploidias, as cromossomopatias, são as doenças que têm uma maior incidência. Existem outras inúmeras causas, porém a que tem uma maior incidência, uma maior prevalência são as cromossomopatias. E isso normalmente ela é uma causa genética adquirida, porém também ocorre naquelas mulheres que protelam a sua gestação, então principalmente naquelas mulheres
maiores de 40 anos é onde que nós vamos ter uma incidência maior dessas alterações cromossômicas. E aí há uma cobrança muito grande da sociedade em cima dessa mulher e principalmente daquelas que não conseguem engravidar de forma natural. Como fazer os estudos para detectar qual o problema daquela mulher para então ela realizar esse desejo de ser mãe? Perfeito. Aquelas mulheres que não conseguem vir a engravidar de maneira natural, elas vão precisar passar por uma análise de um especialista que ele tem a sua formação nos problemas da infertilidade. Esse especialista, na maioria das vezes, é um ginecologista que tem a subespecialidade em fertilidade. Então, ele é um subespecialista. Por quê? Porque normalmente os casos que levam à infertilidade não são de fácil manejo e não são de fácil diagnóstico. Mas uma vez feito o diagnóstico, quando esses diagnósticos são de caráter mecânicos, quando o que é mecânico, obstrutivos, ou a trompa que está fechada, ou o colo que está fechado, ou a presença de um mioma, de uma tumoração que obstrui ou a chegada ou a implantação, ele vai partir por um processo cirúrgico para poder desobstruir, para poder deixar pérvio, tá, a chegada desse embrião para dentro do útero. Existem situações de doenças que fazem com que a ovulação dessa mulher ela não consiga chegar a uma qualidade capaz de poder gerar ali a formação desse embrião junto com o contato do gameta do homem, né, que é o espermatozoide. Quando existe uma falência ovariana, então os especialistas eles produzem ali um aumento da capacidade de ovulação dessa mulher com algumas medicações. E existem casos mais graves que não é alcançado essa ovulação através de medicação, e aí a saída vai ser a FIV, né, que é a fertilização in vitro. Então, cada caso ele deverá ser avaliado e diagnosticado com o seu respectivo problema para que a conduta possa ser feita e conseguir aí o grande sonho daquelas mulheres que é conseguir fazer parte da maternidade. Pois é, tá, então as informações importantes do Dr. Ticiane, é muito importante que realmente nos preparemos para a maternidade. Agora, existe também uma outra dificuldade imposta muitas vezes por nós mulheres mesmas. A gente sempre espera o momento ideal para nos entregar à maternidade, para viver a maternidade. E muitas vezes acabamos protelando esse sonho para anos à frente, protelando bastante. E aí, gente, a verdade é que o momento perfeito nunca chega. A vida perfeita nunca chega. A vida se torna mais perfeita, na verdade, é quando o filho chega. Então, não espere. Se você tem esse desejo, não espere anos e anos esperando a sua vida ficar perfeita, porque não fica. Os problemas não param. E a maternidade, sim, existe também esse processo biológico que nós precisamos obedecer dentro do nosso corpo, não é mesmo? E ser mãe sempre foi o sonho de Diene, isso mesmo. Até que se realizou em fevereiro deste ano. O pacotinho de amor nasceu um pouco antes da data prevista, mas esbanjando muita saúde, muito amor. Eu convido você a conhecer agora Antônio. Tem mães que amam seus filhos até mesmo antes deles existirem. Foi o caso da empresária e influenciadora digital Diene Toscano. Aos 34 anos, quando resolveu ser mãe, sentia que ia ter um menino para dar o nome do sogro, Antônio. O que não esperava era descobrir um problema de fertilidade que poderia atrapalhar esse desejo. Então, eu tive a virada de chave de decidir realmente engravidar, ter filhos, ali por volta dos 34 e 35 anos. Eu acho que hoje em dia, assim como eu, tem várias outras mulheres que priorizam primeiro a estabilidade, a realizar alguns sonhos, a estar tudo estável para o momento certo de ter o filho. Por isso que muita gente acha, demorou muito. Eu não demorei muito. Eu estava encontrando o momento certo
para engravidar, um momento de casal, um momento de estabilidade de trabalho, estabilidade financeira. A decisão veio, então vamos ter um filho e agora vamos aos médicos, vamos procurar fazer todos os exames de pré-concepção e nesses exames eu descobri que eu não poderia engravidar naturalmente. Eu tenho uma das trompas obstruídas, então eu só conseguiria engravidar se fosse através de uma fertilização. Então, aí iniciou-se uma nova jornada, uma jornada que não é fácil. É uma jornada muito dolorosa, é um tratamento muito intenso, que mexe muito com o seu psicológico. A gente tem que pedir fé a Deus a todo momento para nos mantermos firmes no propósito que é nosso filho nos braços. Durante o tratamento para engravidar, registrou tudo para encorajar outras mulheres a não desistirem do sonho de ser mãe. O material ficou em segredo até o 3º mês de gestação. As expectativas que a gente tem já são imensas e na hora que a gente compartilha com um todo, as pessoas ao nosso redor, naturalmente, elas vão criar grandes expectativas. E essas expectativas altas, em algum momento, podem atrapalhar, lhe deixando mais ansiosa, com mais medo, insegurança. Então, eu decidi não compartilhar, não revelar, mas, ao mesmo tempo da minha decisão, eu achei importante registrar todo o processo. Porque, assim como eu, que passei por um duro diagnóstico de infertilidade, várias outras mulheres passam por ele. Então, eu registrei tudo. Então, após o tratamento, quando deu tudo certo, eu me senti confortável em exibir, em expor, para assim poder ajudar outras mulheres e para que todo mundo entendesse como é o processo. Até então, abrir um negócio na pandemia tinha sido o maior desafio de Diene. Mas os negócios cresceram, tem 4 lojas, fora as franquias. Chegou a hora de crescer também a família. Foi aí que chegou Antônio depois de um tratamento. E para tudo isso dar certo, Diene, você tinha me dito que o segredo é planejamento. É isso mesmo, seja nos negócios ou em casa. Se tudo estiver organizado, dá certo. Dá certo, com muito planejamento, foco, persistência, no final dá tudo certo. E aí, como é que fica a empresa, então, com o Antônio? Você já voltou a trabalhar, mas ele só tem 2 meses. Já voltei. A gente começa a voltar aos poucos, trabalhando de uma forma remota, online. Eu tenho uma sorte de ter grandes sócios que também tocam a empresa grandemente. Então, nessa vida dupla, né, que é a maternidade, que é o trabalho, agora mais do que nunca, eu vivo na pele a realidade de várias outras mulheres brasileiras. E tá dando certo, os dois. Dando tudo certo. É um momento sublime. Nada a reclamar, só agradecer. Dos 36 anos de vida, 2 deles foram os mais especiais. Na companhia de Antônio, que se juntou com Candy e Chloe. A adaptação não é fácil, mas é perfeitamente possível diante de tanto amor. São vários desafios, principalmente se tratando de uma mãe de primeira viagem, né? Como Antônio foi muito planejado, sonhado durante todo esse tratamento, eu acho que eu consegui me preparar um pouquinho, porque a gente nunca está pronta o suficiente. Então, eu me rodeei de profissionais que me ajudaram muito nessa fase, nesses primeiros momentos, porque as pessoas falam, nasce um filho, nasce uma mãe. De fato, nasce todo o amor, nasce toda a intuição, mas assim, no dia a dia, acho que a gente precisa muito de ajuda. Então, eu tive muita ajuda na amamentação, eu tive consultora de amamentação que me ajudou. Eu acho que sem ela eu não conseguiria saber, meu Deus, como é que eu faço recém-nascido aqui, como é que ele mama, qual é a pega certa. Então, são muitas dificuldades, desde a amamentação ao dia a dia de um bebê tão frágil, tão delicado. Eu acho que eu não saberia dar conta sozinha, porque realmente um bebê é muito delicado, requer muita atenção, muito cuidado. E o programa Saúde e Você de hoje vai ficando por aqui com essa linda história de amor. As histórias da maternidade sempre são lindas histórias de amor. Eu desejo para você um ótimo fim de semana. Aproveite muito, fique com a sua mãe, dê muito beijo, dê muito amor, muito carinho. Aproveite que você tem ela aqui por perto. E se você não tem, se a sua mãezinha já está no céu, fique com ela também no seu coração, fique com ela no seu pensamento e agradeça a Deus por toda a vida que ela esteve com você, por tudo que ela deixou para você, por todo o legado
que a sua mãe deixou para você em sua vida, na vida da sua família. Um beijo carinhoso e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!